Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse vídeo nós estaremos falando acerca da salvação pela graça. Um tema, um assunto muito presente nas cartas do apóstolo Paulo. Nós podemos ver em diversas cartas do apóstolo esse ensinamento muito presente, a salvação unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, esse é um ensinamento que por vezes traz um certo tipo de confusão na mente de alguns. A principal objeção é: se a salvação não depende das minhas obras, se a salvação é unicamente pela graça, então isso significa dizer que eu posso viver uma vida de pecado? Esse não é um ensinamento, uma doutrina que me dá permissão para pecar? Essa objeção que alguns fazem. Então nós precisamos entender de forma correta esse ensinamento para que nós não venhamos aí cometer certos tipos de práticas ou comportamentos que não condizem com as escrituras, tá bom? Então, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma análise, breve acerca da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, porque o pano de fundo dessa carta diz respeito à salvação. Naquele contexto, naquela região da Galácia, existiam alguns líderes que estavam propagando o ensino ali na região da Galácia, de que para que uma pessoa, para que um gentio fosse salvo, a fé não era suficiente. Era necessário a fé em Cristo, mais a observância de alguns preceitos da lei. Ou seja, resumindo, o ensinamento era: a fé não é suficiente para salvar, é a fé mais alguma coisa. E para que esse ensinamento ganhasse espaço ali naquelas igrejas, eles começaram a atacar a liderança e o apostolado do apóstolo Paulo, porque o principal ensino do apóstolo Paulo é que a salvação é unicamente pela fé. Não é a fé mais alguma coisa, é a graça de Deus que nos concede a salvação. Então, Paulo escreve aos Gálatas para refutar esse ensino, para que aquela igreja ela fosse instruída naquilo que é o verdadeiro evangelho. E é interessante que a carta de Paulo aos Gálatas é uma das poucas cartas, ou melhor, é a única carta onde o apóstolo Paulo não saúda a igreja ali no tom lírico. O tom da carta é um tom de advertência. E isso nos mostra o quanto que esse assunto é importante. Afinal, a salvação é unicamente pela fé em Cristo, ou eu preciso, além da fé, fazer alguma obra para assim merecer a salvação? Basicamente, essa carta vai nos responder isso. E observe, logo no início, o que o apóstolo Paulo diz. Gálatas 1, versículo 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha o tom aqui que o apóstolo Paulo inicia essa carta. O interessante é que Paulo aqui, no versículo 6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O que Paulo aqui chama de outro evangelho e que ele diz que, na verdade, isso não é o evangelho? É o ensinamento de que a salvação não é unicamente pela fé, não é unicamente pela graça. É a fé em Cristo mais as obras. Paulo chama isso de um outro evangelho, que na verdade ele diz: isso não é o evangelho. Esse ensinamento não corresponde ao evangelho de Cristo Jesus. E Paulo diz: seja anátema, seja maldito todo aquele que propaga esse tipo de ensinamento. E Paulo chega ao ponto de dizer: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, ou seja, não importa o título, não importa o ofício, a mensagem do evangelho está acima de tudo isso. Então o fato de determinada pessoa ter um ofício não dá a ela liberdade de corromper o evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que nós, apóstolos, líderes, ainda que os anjos preguem um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Esse é o tom que o apóstolo Paulo inicia a carta aos Gálatas, deixando bem claro a importância desse tema. Aí em Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo ele vai
fazer um contraste entre aquilo que é a liberdade do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, e aquilo que é a escravidão que esse meio de salvação, pelas obras, coloca todo fiel que tenta, através dessas obras, obter a salvação. Ou seja, Paulo diz o seguinte, que a mensagem do Evangelho, ela nos liberta, e o falso Evangelho, ele nos aprisiona. Porque o falso Evangelho sempre está exigindo de nós boas obras, boas ações, a fim de receber a salvação. E isso é um modelo de escravidão, porque nós nunca iremos conseguir cumprir com todas as exigências da lei de Deus. Se nós merecermos, se nós tivermos que fazer por merecer a salvação, através das obras, nós nunca estaremos livres. Paulo faz então esse contraste. Gálatas 5:1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui a liberdade que Paulo está dizendo é o contraste entre o Evangelho e a lei. Então a lei de Moisés, a lei do Monte Sinai, sinaítica, todos aqueles que tentam alcançar a salvação, tentando cumprir essas leis, Paulo diz que isso é uma espécie de prisão, porque é impossível. Mas a observância e a crença no Evangelho é algo que nos liberta, é algo que nos conduz à liberdade, à verdadeira liberdade do Evangelho, da graça de Deus. Porém, aí que vem a objeção. Alguns dizem o seguinte: então, se eu sou livre, né? E se eu estou em Cristo, e se a salvação depende do que eu faça, então eu sou livre para pecar. Afinal, a salvação é por obras. Afinal, a salvação é pela graça. Então, eu sou livre para pecar. E Paulo aqui vai deixar bem claro que não. Não. Essa não é a mensagem do Evangelho. Observem. Gálatas 5, versículo 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Gálatas 2, 19 e 20, Paulo também diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, tanto em Gálatas 5 quanto em Gálatas 2, Paulo deixa claro que a salvação pela graça não nos dá liberdade para vivermos uma vida pecaminosa. Antes, nós temos que amar os nossos irmãos. Então, o amor é uma evidência de que nós verdadeiramente fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E uma outra evidência de que nós fomos salvos realmente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é que nós fomos crucificados com Cristo. É que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está deixando bem claro que ele agora, a sua vida está totalmente entregue a Deus. Então não há espaço para pecar. Não há espaço para viver uma vida de prática pecaminosa. Então essas passagens aqui em Gálatas nos mostram que apesar da salvação ser pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, independente das nossas obras, isso não nos dá liberdade para vivermos uma vida pecaminosa. O ensinamento do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho, não condiz com esse tipo de ensino. Então é importante que nós compreendamos esse ensino tão precioso em sua completude. Somos salvos sim, pela graça. Realmente, as nossas obras não cooperam para a nossa salvação, mas isso não nos dá uma liberdade para vivermos uma vida pecaminosa. Antes, uma vida de santidade. De tal forma, nós devemos nos juntar a Paulo e dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.